Eu quero que você imagine a seguinte situação. Tente imaginar. Eu tenho um pote de tinta preta e um pote de tinta branca. Eu pergunto para você, você sabe pintar? Aí você pensa, Matheus, nunca pintei, não tenho vontade alguma de tentar pintar. Ou você pode pensar, Matheus, na minha infância eu pintava, pintei um pouquinho, desenhei, mas hoje perdi esse talento, não gosto. Ou também você pode pensar, Matheus, eu amo pintar. Eu, no meu tempo livre, eu gosto de pintar, isso relaxa minha mente, me dá uma sensação de descanso, eu preciso da pintura. Ok, em ambos os casos, vamos imaginar que eu pegue um quadro retangular, coloque na parede, coloque jornais em volta desse quadro, para que você não pinte a parede em volta, não suje, não borre. E aí com esse balde de tinta preta e balde de tinta branca, eu digo para você, olha, você precisa pintar esse quadro, mas você não usará pincéis, você usará apenas as suas mãos. E você tem que pintar, você precisa pintar em um sentido girando as mãos. Você vai jogar a tinta rodando as suas mãos. Aí você, por um momento, estranha, pensa bem. Enfim, você aceita o desafio. Vamos imaginar a situação. Aí coloca os jornais, dou a tinta para você, e você pega um pouco de tinta preta, gira a mão e pinta o quadro um pouco de tinta preta, depois gira com a tinta branca, e vai pintando, vai pintando. Aí você diz, Matheus, terminei. Aí eu tiro os jornais em volta da moldura, tira a moldura, e você tem essa imagem que você vê na tela agora. Você está vendo, certo, contornos aí pretos, contornos brancos misturados, hein? Até uma sincronia aí de um movimento que você acabou fazendo com as suas mãos. Aí eu vou te perguntar, quando você viu essa imagem, por favor, escreva aqui nos comentários. Qual foi o sentido que você enxergou nesse quadro, nessa pintura que você fez? Se você se sentir à vontade, pode voltar ao início do vídeo e pausar o vídeo e tentar demonstrar aí nas suas palavras, nos comentários, o que você sentiu. Numa única palavra. Defina isso, se tem algum significado, se você conseguiu reconhecer algo nesse quadro. Viaje um pouco na sua mente. Escreveu? Agora, vamos deixar um pouquinho de lado este quadro, e eu quero que você pense o que isso faz sentido nas nossas emoções. O que as nossas emoções estão tentando dizer? Deixe o quadro agora de lado, que depois voltaremos nele. As emoções são rastros fisiológicos, presentes fisiológicos, que o seu organismo, o seu cérebro, você está recebendo em uma mistura, se podemos dizer resumidamente, do seu sistema endócrino e seu sistema nervoso, por exemplo. Neurotransmissores e hormônios juntos para que você tenha uma motivação, tenha um comportamento. Costumo dizer que as emoções são bússolas comportamentais. E essas bússolas vão direcionar você, essas emoções, esses rastros fisiológicos, para um comportamento específico. Querendo ou não, podemos definir as emoções no sentido mais neurocientífico, neurofisiológico, biológico. Há pesquisadores também que buscam uma definição mais ampla, que é o caso, por exemplo, da psicologia, ou se inclinarmos para a psicologia cognitiva. Inclusive, vou deixar um card aqui em cima agora, um vídeo aproximadamente de 40 a 50 minutos, eu não lembro agora, explicando a nova neurociência das emoções e dos sentimentos, uma definição. Diferentes escolas, autores que buscam suas definições. Clique e assista, vale a pena, com certeza você vai gostar. Agora, se você quer aprofundar mais ainda na questão das emoções, dos afetos, das relações sociais, independentemente da sua profissão, se você está na graduação ainda, vou convidar você a clicar no primeiro link disponível abaixo aqui na descrição do vídeo e conhecer o Clube NAS. O Clube NAS é o primeiro clube por assinatura focado nos conteúdos das neurociências afetiva e social, onde que os membros assinantes possuem alguns bônus em uma palestra, 2 cursos sobre a nova neurociência das emoções e dos sentimentos, por que sentimos o que sentimos, e a neurociência da resiliência e do otimismo. E é claro, lives comigo e com os outros alunos para essas provocações, das aplicações dos afetos, dos estudos das neurociências afetiva e social. Então fica aqui o convite, clique sem compromisso algum que você será direcionado ao site de apresentação do clube de assinatura no Clube NAS. Você pode escolher o plano semestral ou anual. Legal? Agora voltando aqui no vídeo.
O propósito, resumidamente, das emoções são bússolas, são direcionadores, se podemos dizer assim, para que você tenha um comportamento. Aí você pensa, Mateus, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto uma angústia, quando eu sinto uma ansiedade, veja, você está rotulando, criando catálogos desses rastros fisiológicos, tornando consciente para que você tenha uma decisão, para que você tenha comportamento. Por isso, na literatura, há essas diferenças entre a matéria-prima fisiológica e você tornar essa matéria-prima inconsciente consciente, isto é, um sentimento. Vamos pegar, por exemplo, a raiva. O que a raiva está tentando dizer para você? Talvez ela está direcionando você para com a sua atenção para um comportamento específico. Se você é pai ou se é mãe, alguém agredindo ou ofendendo seu filho, sua filha. Você, professor, um aluno ofendendo um outro aluno. E aí você sente um ódio naquilo. E você tem um comportamento, claro, não aqui uma agressão. Isso depende muito do caso. Se levarmos, por exemplo, numa relação íntima, como pode acontecer um homem com uma mulher ou uma mulher com um homem. Então a raiva, ela nos fornece esse poder de direcionarmos a nossa atenção naquilo que queremos. Importante, o contexto e as suas experiências no passado, as suas vivências, essas vivências modularão como você vai definir o comportamento mais adequado para aquela situação. Veja a palavra que eu utilizei, adequado, e não comportamento perfeito, porque nós não sabemos as consequências daquilo que você fará com as consequências daquele ato. Olha que interessante. Aqui eu citei a raiva, mas pode ser no momento de extrema ansiedade, insegurança, ódio ou felicidade, uma excitação extrema. Isso depende da valência que você está vivenciando. Resumidamente, a raiva ela vai fornecer para você uma coragem. E essa coragem, ela é muito útil. Não é negar a existência da raiva ou desejar que ela não esteja presente na sua vida. Porque ela fornece coragem em muitos momentos nos quais nós não temos. E é aí que temos que aplicar a raiva. O problema é como você vai aplicar a raiva. Mateus, qual é a aplicação perfeita no caso aqui da raiva? Já disse e repito, eu não sei, não conheço você, não conheço as suas experiências no passado, não conheço o seu contexto, as pessoas com as quais você se relaciona, o seu trabalho, o seu traço de personalidade, como você lida com você mesmo, com a identificação das suas emoções, como a raiva nos comportamentos que você teve no passado, como ela impactou as consequências disso para se tornar a pessoa que você é hoje. Todos esses, eu chamo de migalhas emocionais aqui, não é no sentido migalhas da pequenez, da insignificância, mas sim da pequenez que nós não percebemos. É importante você analisar isso, buscar esse filtro. Porque as emoções, quando você começa a entender o que elas estão dizendo, isto é, a aceleração do batimento cardíaco, a sua respiração fica mais rápida, o seu coração está mandando mais sangue para os grandes músculos, as suas mãos começam a suarem, vão suando, vão suando, vão suando. O fato é que quando você tem a consciência, a autoconsciência, a autoavaliação emocional, você percebe que as suas emoções, além de presentes fisiológicos, elas dão um sentido mais para a sua vida e para as suas relações mais autêntico, mais significativo. Você com você mesmo e você com as outras pessoas. Você ganha uma estesis emocional, que eu costumo chamar. A estesis vem do grego de sensibilidade. E aqui a sensibilidade não é no sentido de fragilidade, mas sim que você ganha uma expertise rápida em identificar quando numa situação de ansiedade, opa, peraí, meu coração está acelerando. Isso é ansiedade. Você rotula aquele momento. E em futuros momentos similares, você tem uma estesis emocional, uma maior intensidade e sensibilidade. Repetindo, essa sensibilidade é no sentido de você identificar antes de tomar uma decisão, arquitetar essa decisão e aí sim ter a decisão adequada, não a perfeita. As emoções, elas vão direcionar você, de fato, a necessidades que você tem e desejos que você tem. Seja essa sua necessidade, esse seu desejo em conversar com aquela pessoa que você
ama ou tem um certo tesão, uma aproximação a essa pessoa do trabalho, mas você não tem coragem. Ela não sabe, mas você sente, tem esse desejo de se aproximar, se relacionar com ela. As emoções, esses rastros fisiológicos, estão fornecendo informações para você, presentes fisiológicos, para que você tenha uma conduta direcionada para aquela fala com o seu filho, com a sua filha. E uma nota que ele teve e você não gostou. Ou um comportamento que o seu marido, a sua esposa teve num relacionamento que você, para você, na sua percepção das suas experiências passadas, está sendo hoje um relacionamento tóxico. Ou você não sentindo uma intensidade na sua vivência de vitalidade dentro do seu trabalho, na sua profissão. E aí você sente uma ausência de significado na vida. O seu sentido existencial vai perdendo uma certa coloração. Porque as emoções dão vida à nossa vida, às nossas vidas. A ausência de emoção é neurofisiopatológico. Não existe uma estruturação extremamente ou de forma pura da sua racionalidade. Você possui alicerces emocionais que vão dar fundamentação para a estruturação da sua racionalidade. As estruturas cerebrais que fornecem a sua tomada de decisão, elas estão alicerçadas nas emoções. Nós precisamos das emoções. E não é reconhecer e ter essa consciência, verdade, Mateus. É importante identificar a tristeza, é importante identificar a raiva, a angústia, a ansiedade, mas de fato elas não são importantes. Não gosto de sentir a tristeza, não gosto de sentir a ansiedade. Você já parou para pensar se você sente, há um significado nisso, há um motivo, há uma razão. É como disse Anne Frank em seu diário. Veja que citação bonita, breve e intensa. Os sentimentos não podem ser ignorados, não importa o quão injustos ou ingratos eles pareçam. Vou repetir. Os sentimentos não podem ser ignorados, não importa o quão injustos ou ingratos eles pareçam. Talvez, desde o momento que você era uma criancinha, lá na sua vizinhança, brincando com seus vizinhos, você com seu irmão, com a sua irmã, com seus primos, o seu pai, a sua mãe, os seus avós, os seus tios, os seus cuidadores, eles ensinaram você que você não pode sentir a tristeza, que você não pode sentir a raiva, você não pode sentir a insegurança, você não pode sentir o medo. Ou demonstrar insegurança, demonstrar medo, demonstrar a raiva. Você aprendeu isso. E hoje, para você entender, assistindo esse vídeo, o que as emoções estão dizendo para você, é extremamente desafiador. Talvez doloroso, porque não é fácil. É simples no sentido de saber o que tem que fazer, mas não é fácil. A complexidade é de colocar em prática. Talvez aqui pareça simples e fácil, você no seu conforto, na sua casa, assistindo pelo seu celular ou no seu laptop. Agora, entender isso no momento de uma discussão, entender isso no momento de um desencontro em opiniões, um debate dentro de um projeto, no seu trabalho, no sentido profissional, ou você com você mesmo, nas suas angústias. Porque acreditar e desejar que essas emoções consideradas negativas não podem estar dentro das nossas decisões e círculos afetivos é um grande erro. Quando você toma consciência dessa estesis emocional, ou consciência emocional, diferente um pouco de inteligência emocional, não gosto de usar esse termo, eu gosto do termo consciência, o que eu chamo consciência emocional, você buscando essa autoavaliação em você mesmo, você começa talvez entender o que o outro está sentindo a partir das expressões faciais, das expressões corporais e da maneira que a pessoa usa a palavra. Veja, eu disse que você talvez entenderá, não que você terá certeza do que o outro está sentindo. O que o seu cérebro está fazendo, ele está formando predições. Isto é, baseado nas experiências que você teve no seu passado, rotulando isso, categorizando isso, você visualizando na outra pessoa com um contexto, você tem a percepção
na sua realidade de mundo, o que nós chamamos de affective realism, isso na literatura, você acredita que aquela pessoa possa estar sentindo uma intensa tristeza, uma intensa ansiedade ou uma extrema felicidade. Lembre-se, isso não significa que de fato ela está sentindo. Por isso, o diálogo, a conversa, isso num relacionamento a dois, dentro de um casamento, você vai entendendo como a outra pessoa se comporta, como expõe os seus próprios sentimentos. Você na relação, na proximidade que você tem com seu filho, com a sua filha, você conhece um estilo de exposição de sentimentos, de comportamentos que o seu filho tem, a sua filha tem. Comparando os dois, talvez sejam diferentes ou similares, mas jamais, jamais serão idênticos. Os dois podem vivenciar um momento feliz, mas ainda não temos tecnologias ou formulários subjetivos para entender de fato se os dois estão sentindo na mesma intensidade, frequência, os valores que cada um foi categorizando nessa relação de interpretação do que é uma felicidade, do que é um arrependimento, do que é uma tristeza, do que é uma raiva. Então você talvez saiba o que o outro está sentindo. O cérebro humano trabalha em predições. Baseado no presente, ele está criando futuros comportamentos, indagações, hipóteses do que nós podemos fazer, sentir o que os outros estão sentindo. Quando você começa a entender isso, é um grande passo para as relações humanas. Para entender os seus estados de ansiedade, talvez, estados depressivos, insegurança numa apresentação, num trabalho, dentro da empresa, na universidade, um compartilhamento de um sentimento que você está tendo com um amigo, com uma amiga. Repito, aqui é gostosinho, é bonitinho, mas o desafio será na prática. Talvez algumas perguntas começam a passar na sua mente agora. Como, Mateus, como eu posso então entender as minhas emoções? Como eu posso identificar as emoções? Como posso saber de onde está vindo a minha tristeza? Por onde eu devo começar a entender a minha tristeza, as minhas emoções? E aí eu ressalto um detalhe muito importante, que eu já disse aqui no vídeo para você. Isso dependerá muito das suas vivências no passado. Se você viveu um trauma muito forte no passado com alguém, na sua primeira relação, na sua segunda relação, no seu primeiro emprego, no seu segundo emprego, um acidente que você teve, esses momentos lá atrás trouxeram referências, categorias para o seu cérebro, para você, onde em situações similares no futuro ou hoje, talvez você esteja vivenciando isso agora, nesse presente, que você está assistindo esse vídeo, você precisa ter determinados comportamentos que lá atrás você teve, errou, se traumatizou, e hoje você sente essa segurança de passar por esses mesmos erros. Porque esses presentes fisiológicos, essas reações físico-químicas, estão estruturando os melhores ou os mais adequados sinais para que você tenha aquela conduta específica. Não significa que será a conduta perfeita. Mateus, como eu vou saber? Repito, eu não sei. A melhor pessoa para responder isso, mesmo parecendo aqui motivacional, um livro de autoajuda, é você mesmo. Eu estou clareando aqui para que você identifique esses momentos. Porque você também pode pensar, Mateus, eu não tinha o costume de pensar sobre isso, de avaliar o que eu estou sentindo, de buscar entender as minhas angústias, as minhas tristezas ou felicidades, momentos gostosos com a minha família. É possível entender? Claro. É difícil? Será difícil para você. Lembra no início do vídeo, quando eu mostrei a imagem, eu compartilhei a ideia de nós imaginarmos juntos a situação de você pintando? Essa imagem que está aparecendo aí na tela novamente para você, que você pintou, esses traços brancos e pretos. Eu faria o seguinte agora. Eu vou passar essa imagem e mostrar uma outra imagem para você muito rápido. Vou mostrar essa nova imagem e vou voltar nessa imagem preto e branco. Preste atenção na tela, por favor. Agora. Conseguiu perceber algo diferente? Não precisa voltar o vídeo, vou mostrar novamente, mas de uma maneira mais lenta, para que você perceba de novo.
Preste atenção, agora. Talvez a imagem em preto e branco faça sentido agora, que eu mostrei. Porque ao aparecer a cobra, aqui não é no sentido de você ter um nojo, uma repulsa, se você teve algo na infância que você se aproximou de uma cobra, talvez foi picado por uma cobra, um amigo, um familiar tenha sido picado. A ideia aqui não é essa. A ideia é eu apresentando os estímulos para você, você conseguiu identificar, baseado nas suas experiências no passado, o seu cérebro categorizou lá atrás, quando você era criancinha, lá na escola. Mesmo você se você nunca viu uma cobra, por imagens em livros, alguém contando para você, fotos ou vídeos, você sabe o que é uma cobra. E há diferentes tipos de cobras. E aí o seu cérebro, ao ver essa imagem, ele categorizou. Opa, é uma cobra. E quando agora você vê a imagem preto e branco, vai aparecer de novo aí na tela para você, você consegue identificar que até então, como era desconhecido ou não fazia sentido algum, essas linhas, esses contornos pretos e brancos, agora faz. E por que faz sentido, Matheus? Porque o seu cérebro agora tem uma referência. Ele categorizou. Estou fornecendo esse exemplo para que você tenha uma consciência e uma interpretação forte, firme, da importância que é você ter essa consciência emocional em momentos específicos, no seu contexto, aquela emoção, aquele sentimento que você precisa ter, o que você vai considerar mais adequado. Quando psicólogos, psiquiatras, terapeutas, hipnólogos, psicanalistas, quando esses profissionais possuem esse conhecimento para conduzir o seu cliente, o seu paciente, não digo que a vida dos seus pacientes ou clientes, a vida deles mudarão, mas terá um desconforto muito menor, porque a pessoa passa a ter uma sabedoria sobre aquilo que está sentindo e pensar sobre isso. Porque você está categorizando, você está rotulando, você está criando conceitos para que nas próximas decisões ou contextos similares você tenha o poder, a sabedoria de conseguir colocar em prática aquele comportamento que você está achando adequado. Mateus, e se eu errar? Só saberemos com as consequências. E a partir das consequências você vai lapidar os futuros comportamentos que naqueles futuros contextos você vai considerar os comportamentos mais adequados. Repito, não são os comportamentos perfeitos. Essa mesma ideia da categorização, que eu dei a referência com uma cobra, agora você tem uma referência do que é aqueles traços pretos e brancos, com a sua ansiedade, por exemplo, com a sua raiva, é a mesma coisa. No seu passado, nos momentos na sua relação, na discussão com seu namorado, com a sua namorada, ou com seu ex-namorado, a sua ex-namorada, com seu ex-chefe, com seu ex-colega de trabalho, você teve momentos de ansiedade, você teve momentos de raiva. Agora você vai somando esses momentos, você tem a estruturação do que é para você, na sua realidade, o que as emoções estão dizendo para você no contexto de ansiedade ou de raiva. E você cria o quê? Uma categoria, um padrão de comportamento. Mateus, mas eu estou com 40, 50, 60 anos e não posso mudar. Veja, na neurobiologia da percepção, o que os estudos estão demonstrando, existe sim uma dificuldade em existir uma certa mudança na personalidade. Mas esse lado concreto da não mudança da personalidade, ele vai se construindo, olha que interessante, ao longo dos anos, dos dias que você vai dizendo para você mesmo que você não pode mudar porque você é assim. Não, eu não vou mudar, eu sou assim, eu sou arrogante, eu não vou conseguir mudar. Você pensando isso com seus 20 anos. Com seus 22, 23, 25 anos. Eu não sou assim, eu sou assim, eu sou arrogante, não consigo mudar. Aí nos 30 anos, eu sou assim, eu não consigo ser mais educado, mais simpático, eu sou arrogante. Vamos para os 40 anos. O mesmo pensamento, ou seja, você vai reforçando, mas de fato você nunca tentou. Aos poucos, com estratégias, que isso através de um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, enfim, um profissional da área da saúde mental, pode conduzir você a essas lapidações. Porque a mudança, sim, pode acontecer. Nós podemos mudar. E eu tenho um vídeo aqui no meu canal, deixarei o card aqui em cima, sobre a mudança de personalidade. Se podemos mudar ou não, a ciência da mudança. Vale a pena você conferir. De fato, a maneira como você no passado categorizou esses sentimentos, como eu citei para você, a ansiedade ou a raiva,
Você vai construindo os seus pensamentos sobre a ansiedade, sobre a raiva hoje, atualmente. Talvez agora você esteja passando, acabou de discutir com seu marido, com a sua esposa, e está aqui assistindo esse vídeo, tentando entender as suas emoções. Como você já categorizou seus pensamentos e comportamentos. Isso está provocando uma intensidade maior ainda na sua ansiedade, na sua angústia. É como disse o grande filósofo, pensador estoico Sêneca. Ele disse: sofremos mais em nossa imaginação do que na nossa realidade. Olha só, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. Por quê? Porque dependendo do seu passado, das decisões que você teve, das consequências das relações que você teve, profissionais, amorosas, íntimas, afetivas com seus familiares, você pode criar possíveis cenários irrealistas, possíveis cenários catastróficos. Por que isso acontece, Mateus? Porque você não tem essa consciência emocional. Você não para, pensa, analisa aquilo que você está sentindo. E eu vou dar algumas dicas aqui para você de como você pode buscar essa sabedoria emocional, a estesis emocional, a autoconsciência emocional. Porque de fato você pode cair em várias armadilhas da mente. As emoções, nessa perspectiva, elas podem trazer um lado traiçoeiro. E você, a partir dessa decisão equivocada, na próxima, você não terá boas lembranças. Logo, você enxergará suas emoções como traiçoeiras. Você começa a ter a percepção, ou se educando novamente, como eu compartilhei lá no início, de que para você, os seus pais ensinando os seus avós, que as emoções você não pode sentir raiva, você não pode sentir medo, você não pode sentir ansiedade, angústia. Isso é muito bem estudado, por exemplo, nas ciências comportamentais, na psicologia, economia comportamental, como as emoções influenciam o nosso comportamento no nosso dia a dia. E essas emoções, esses afetos podem provocar inúmeros desvios mentais, que chamamos, ou atalhos mentais, os famosos vieses e heurísticas nas nossas decisões. Por exemplo, o viés de projeção. Não sei se você conhece, com certeza você já foi fisgado por esse viés. O viés de projeção, basicamente, é uma forte tendência de projetar nossas preferências e comportamentos futuros baseados nos atuais estados emocionais fisiológicos. Mateus, o que isso significa? Vou dar um exemplo. Seria um jovem adulto solteiro que diz que hoje, atualmente, jamais se casará. Ele afirma piamente: eu casar? Jamais, não vou casar. Quem casa é louco. Por quê? Ele está num estado afetivo, medindo, projetando as suas preferências futuras, essas preferências baseadas no seu estado afetivo, emocional atual. Isso traz um desvio mental, um erro de pensamento, acreditando que ele vai manter essas tendências. Um outro exemplo. Casais recém-casados que acreditam que a intensa felicidade do início do casamento permanecerá por um longo tempo dentro da relação. Isso acontece muito. Ou, após um final de semana de exageros, as pessoas assumem que iniciarão uma nova dieta no início da semana. Mas passa o segundo, terceiro dia, as pessoas já perdem o interesse ou desanimam. Isso, não sei se você está dando risada, balançando a cabeça, nossa, Mateus, já aconteceu isso comigo. Porque já aconteceu comigo também. De fato, se você está assistindo esse vídeo num domingo, às 7 horas da noite, 8 horas, 9 ou 10, não sei, ou num sábado, enfim, você pensa, meu Deus, hoje o Mateus, eu chutei o balde. Ou, escreva aqui, por favor, nos comentários abaixo, você pode estar comendo agora um Nutella, comendo um sorvete, uma pizza e assistindo esse vídeo. E aí talvez aquela dorzinha de arrependimento, não, Mateus, que vergonha agora, realmente eu estava aqui, você escreve, estava aqui comendo uma pizza, um Nutella, assistindo um filme, e aí parei para assistir o seu vídeo, enfim. E aí você projeta por esse arrependimento, essa dorzinha de você ter chutado o balde, não, agora eu preciso buscar o balde. E aí você acorda, isso projetando no domingo, não, amanhã eu vou acordar, eu tenho que entrar no trabalho às 7h30, 8 horas, mas eu vou acordar às 5 horas, tomar um café ou fazer um treino em jejum, vou para academia, enfim. Aí amanhã você acorda, uma segunda-feira, está chovendo, um friozinho, você embaixo das cobertas, o seu estado basal é outro. Você vai levantar aí na academia se você não tem esse costume? Dificilmente você vai levantar. Mas não para por aí. Isso acontece no esporte.
Por exemplo, quando um time de futebol começa muito bem um campeonato, normalmente os torcedores, os comentaristas esportivos tendem a superestimar a colocação do time no final do campeonato, mesmo ainda faltando muitos jogos. Por quê? Eles também não consideram que o próprio time pode ter mudanças no elenco e os outros times se adaptarão aos novos contextos, aos novos jogos do próprio campeonato. Ou seja, o viés de projeção, uma conclusão que podemos ter, é uma avaliação projetiva do futuro, uma avaliação projetiva do futuro, baseada essa avaliação em uma extensão do presente estado fisiológico. Em outras palavras, acreditamos que as condições / preferências atuais, elas permanecerão no futuro. Esse é um dos motivos do porquê você precisa entender as suas emoções, entender o que as suas emoções, nessa avaliação transformadas, essas avaliações de sentimentos, nessa mistura interpretativa, nessa busca de autoconsciência emocional, o que as emoções estão dizendo. Por isso eu vou compartilhar com você 3 recomendações. E por favor, anote, pause o vídeo, escreva aí num caderno e também nos comentários o que você está achando dessas avaliações, dessas recomendações. Isso é importante porque você vai memorizando, claro, sempre buscando colocar em prática. É o que eu digo, conhecimento sem ação é em vão. Conhecimento sem ação é em vão. Se você não colocar, se esforçar para colocar em prática, esse tempo que você investiu nesse conhecimento será em vão. A primeira dica para você, a primeira recomendação é avalie, explore as suas sensações, os seus pensamentos, os seus comportamentos. Avalie as sensações físicas que você sente, os tremores, a tensão que você sente, o nível de energia que você está sentindo naquele contexto específico, frequência cardíaca, a temperatura que você está sentindo naquele contexto. No final da reunião você está do lado de uma pessoa que você não gosta, de um colega de trabalho, e a discussão está se inflamando, você vai sentindo. Talvez esse seja o momento de você, pessoal, com licença, preciso um pouco no banheiro. Ir no banheiro, respirar, tomar uma água. Você vai ganhando sabedoria nesses momentos específicos, que eu não sei, porque eu não conheço você. Eu não conheço o local onde você trabalha. Eu não conheço a sua convivência com seus familiares, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha. Observe o que está acontecendo em diferentes partes do seu corpo, especialmente na região da cabeça, aqui no tórax, o coração sentindo, tentando avaliar isso, na barriga, no estômago. Ali você terá sinais. E esses sinais vão trazer um certo desconforto. Por isso, parar, respirar e analisar, avaliar essas sensações é extremamente importante. E não para aí. Porque após você fazer essa avaliação, para melhorar o processo avaliativo, recomendo você escrever, anotar. Exatamente isso. Escreva os seus pensamentos. Talvez você pense, eu não deveria estar me sentindo assim. Ou eu não posso me sentir assim. Talvez você pense, eu não acredito que essa pessoa disse isso para mim. Eu não acredito que o fulano disse isso. Após anotar esses pensamentos que você está tendo, ao avaliar essas sensações fisiológicas que você está sentindo, direcione a sua atenção para os comportamentos que você teve no passado nesses contextos específicos, para agora no presente. Por exemplo, você fica mais engajado com o quê? Você tende a ficar quieto, tende a ficar mais agitado com a situação. Você costuma frequentemente ficar verificando o que está acontecendo ao seu redor, pegar o telefone, checar o WhatsApp, nas redes sociais. Ou você procura uma fuga imediata. O que significa isso, Matheus? Você procura um alimento que tem um índice calórico muito alto, ou muita gordura, glicose, açúcares. Isso provoca um relaxamento, um conforto momentâneo. Mas você não está buscando a cura da ferida, mas sim tratando momentaneamente a dor, o reflexo da ferida. A conclusão aqui que eu quero trazer para você é: reflita sobre aquilo que aconteceu com você antes do desencadeamento da sua emoção. E o que a sua emoção está tentando de fato dizer para você. Faça essa conversa com você mesmo. Em que sentido, Matheus? Você pode pensar, se essas emoções tivessem algo importante para me dizer, o que elas estão tentando de fato me dizer?
Essa é a primeira dica. Veja quanta sabedoria você pode tirar disso. Talvez você já pratica. Por favor, deixe um comentário aqui se você já teve essa visão, essa perspectiva em relação a avaliar o que as emoções estão dizendo para você. Tem a segunda dica. Vamos para a segunda dica. Tente desenhar aquilo que vem à sua mente, olha só, relacionado com aquilo que você está sentindo. Isso é muito usado em terapias. Que você está sentindo algo, mas você não consegue expressar em palavras, ou até mesmo escrever, você não consegue. O que sugerimos? Desenhar. Pegue um lápis de cor, uma caneta, uma folha em branco e desenhe. Talvez o que você esteja sentindo pareça uma paisagem no final, um objeto, apenas traços, linhas, algo que seja abstrato. Após desenhar, avalie isso, enxergue, pense sobre, tenha um momento com você. Mateus, esses momentos não vale a pena ficar observando. Você está deixando de lado, ignorando uma dor, uma tristeza. E lembre-se, ignorar a presença não exclui a existência da sua dor. Eu vou repetir porque isso tem que ficar firme nas suas memórias. Ignorar a presença não exclui a existência da sua dor. Dica 3. Avalie a sua sincronia afetiva, virtual e real. O que significa, Mateus? Avaliar a minha sincronia. Porque dependendo de como é a sua conexão com a realidade virtual, isto é, com as redes sociais, você pode estar usando as redes sociais, agora mexendo no celular, como uma espécie de medição de um padrão afetivo, emocional perfeito que as próprias redes sociais compartilham. Você só vê momentos felizes, raramente você vê momentos tristes. Eu já compartilhei isso com meus alunos nas aulas, no Clube NAS, nas minhas lives, nas minhas palestras, com professores, com gestores, em empresas, em cursos que eu ministro. De fato, pessoas que já compartilharam momentos tristes, normalmente pode acontecer também das outras pessoas julgarem, que coitadinho, quero atenção, ou isso é lugar de mostrar tristeza e dor, luto. Veja, o ser humano nunca está satisfeito com o compartilhamento de um sentimento. O que eu quero focar a sua atenção é você se prender a isso, se depender disso. De fato, você está triste, está com uma angústia e você vai ver as fotos da sua blogueira preferida, onde ela está viajando em paisagens maravilhosas. Se isso serve de inspiração para você, perfeito. Agora, se você começa a sentir uma tristeza maior, um vazio intenso, aconselho você parar de olhar as redes sociais, talvez deixar de seguir. Pois sabendo que as redes sociais elas podem passar essa imagem de mar perfeito, você passa a acreditar inconscientemente que você não pode sentir. Eu disse isso, você passa inconscientemente a acreditar que você não pode sentir raiva, tristeza, angústias, medos. Isso é um grande erro. Não cometa isso com você. Seja um arquiteto das suas emoções. Construa. Crie um novo significado. Ressignifique aquilo. Crie um novo rótulo para aquele momento. E aos poucos, no seu tempo, no seu contexto, nas suas relações, nas suas decisões, você vai modulando, vai reestruturando como você enxerga aquelas situações ou aquela própria emoção. Vou repetir então para que você anote agora. Preste atenção, revisando então as 3 recomendações. Avalie, explore suas sensações, seus pensamentos e comportamentos. Tente desenhar aquilo que vem à sua mente. Aquilo que vem à sua mente relacionado com aquilo que você está sentindo agora. E avalie, por favor, a sua sincronia afetiva, virtual e real. A sua sincronia, a sua intensidade. O quanto você é forte e intenso em avaliar as pessoas que você segue, as fotos que você vê, os vídeos que você vê nas redes sociais. Se você se sente, na maioria das vezes, se você se sente mal, tenha cautela. Cuidado. Isso é um sinal. Olha só, os presentes fisiológicos, as bússolas comportamentais, suas emoções, são sinais, elas estão dizendo para você, para que você não pare um pouco, reflita sobre, não cheque mais isso, não olhe. Olhe para outro lado.
exercício físico, andar no parque, conversar com um amigo ou ligar para um amigo, assistir um filme, ouvir uma música. Deixe aqui nos comentários, por favor, se você sentir à vontade, ou compartilhe comigo lá no meu Instagram, @Mateus_Milan Professor. Eu vou deixar o link aqui do meu Instagram aqui embaixo. O que mais chamou a atenção dessas recomendações na sua vida, se você já praticava alguma delas. E é claro, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações dos futuros vídeos e me encontrar aqui nos próximos vídeos. Tchau!